nunca foi pelo povo. Se fosse pelo povo, tudo estaria sendo negociável nessa mesa. Claramente a gente está vendo uma corrente em defesa da redução das penas dessas pessoas. Porque a anistia, ela compreende também o Jair Bolsonaro. E o judiciário, obviamente, sabe disso, não quer anistiar o Bolsonaro. Eu estou vendo uma estratégia política sendo costurada, e já tínhamos comentado isso aqui na Rádio Brado, muito antes dessa posição de vários entes do governo Lula. A Vanessa já tinha falado que existe a possibilidade do próprio Lula defender a redução de pena desse pessoal do dia 8, redução drástica das penas e a permanência de Bolsonaro neste mesmo inquérito, sem anistia. O Lula, nessa estratégia, tenta aparecer como o salvador dessas pessoas e o Bolsonaro penalizado. Será que os deputados do PL, o Eduardo falou anteontem, semana passada, que é contra a redução de pena, contra acordo, ele defende a anistia. Mas espera aí, vocês não estão dizendo que vocês são a favor da liberdade do povo, da Débora principalmente, entre outros, que estão presos injustamente com essa quantidade de anos aí de condenações? Então, meu querido, eu não entendo. Você é contra isso? Ele é. Ou, na verdade, você só está falando essa narrativa toda construída para defender o Bolsonaro? Eu acho que sim, né? Só para defender o Bolsonaro. Nunca foi pelo povo. Se fosse pelo povo, tudo estaria sendo negociável nessa mesa. A única coisa que está sendo negociável é a liberdade do senhor Jair Bolsonaro. Vanessa, o que você acha? 8h51. A gente vê um ministro do governo Lula falando isso, Timóteo, falando que houve excesso publicamente. Isso significa já demonstra aí, explicita aí para toda a nossa audiência o que a gente vem conversando e o que eu venho falando sobre o que eu teorizo em relação ao que acontecerá em relação a esses presos, né? A gente está vendo aí uma articulação notória da esquerda para, de fato, ser benevolente com essas pessoas que participaram dos atos e do dia 8. E isso é uma estratégia, óbvio que política, isso é uma estratégia para que eles saiam, para que eles destruam essa pauta logo, para parar com esse negócio de anistia, disse aquilo, e é isso que eles estão buscando, né? Eles estão buscando entender o motivo, a motivação da solicitação da bancada bolsonarista sobre a anistia e estão tentando exatamente ir pela tangente. Se é para soltar esses coitados aí, esses idólatras aí que acreditaram em Forças Armadas, em Bolsonaro, isso e aquilo, bora soltar os caras que eles são inofensivos. E depois de tudo que eles passaram, é capaz até deles virarem petista, porque a cabeça deles não é muito adequada aí, já que eles foram em cima, né? Foram para cima, se submeteram, mesmo já existindo o Alexandre de Moraes ali naquela época, e já existindo muitos exilados e muitas controvérsias jurídicas. Então, eu acho que eles enxergam isso, né? A esquerda enxerga isso. E esse pronunciamento aí desse ministro é mais uma sinalização. Teve o da Gleisi Hoffmann também, falando mais ou menos a mesma coisa. Agora, esse ministro que compõe o governo Lula, se ele não for punido por essa fala, é óbvio que essa é a estratégia conjunta do governo, né? O governo vai tentar, sim, soltar e expor o bolsonarismo. Porque, assim, o que é que importa? Importa a gente ter o povo que foi enganado solto ou importa o Bolsonaro ficar elegível, ter anistia e tudo mais? O que é importante? Para mim, o importante é ver famílias reparadas. Para mim, o relevante é ver essas pessoas podendo ter o mínimo de dignidade de cumprir essa pena no seio do seu lar. E de ter uma revisão adequada, porque não são criminosos, não são terroristas. Muitos ali sequer estiveram lá no Palácio do Planalto. Muitos, ou no Palácio do Planalto não, lá na Praça dos Três Poderes. Muitos sequer lá estiveram. Estavam só na passeata, né? Estavam só na passeata. Então, quando a gente fala sobre revisão de pena, é o mais adequado. É o mais adequado. Infelizmente, é algo que a esquerda está abraçando. Mas é o adequado. Por quê? Porque quando a gente fala em anistia, a gente está falando
de crime, de que eles são criminosos e que eles precisam ser anistiados. Mas por que que o bolsonarismo, e representado aí pela figura do Eduardo Bolsonaro, desejam tanto a anistia? Porque a anistia, para todos os envolvidos no ato do 8 de janeiro, liberariam os generais e o Bolsonaro de qualquer situação. Porque não daria para fazer uma anistia seletiva. Então, o objetivo do bolsonarismo é Bolsonaro e mais ninguém. O povo é o povo só. O povo que foi na frente, né? E agora, dessa vez, o Bolsonaro não quer que o povo vá na frente. Ele quer ir na frente e o povo atrás. Dessa vez ele mudou o discurso, né? Dessa vez deixa eu ir primeiro e vocês vêm atrás. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.